Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o direito previdenciário. Se você é interessado no assunto, eu peço para que siga no vídeo. Gente, antes de qualquer coisa, vou repetir o nosso velho mantra. Se é a primeira vez que você está no canal, se inscreva nele, aperta o botão de se inscrever, curta o vídeo, interaja, faça um comentário. Isso é extremamente importante para a nossa motivação aqui no YouTube. Também quero convidar vocês a acompanharem o meu Instagram, Adelmo Dias Ribeiro, tá? Vai ser muito bom ter vocês por lá. Gente, eu separei alguns temas previdenciários para conversar com vocês, né? Algumas pessoas reclamaram nos comentários de cessação de auxílio-doença, tá? Concedido judicialmente. E o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Eu, Adelmo, advogado, eu considero inconstitucional, por violação da coisa julgada, a cessação administrativa de um auxílio-doença concedido, sem termo, tá? Mas vem se tornando uma prática muito comum. Isso gera um vai e vem, né? A pessoa busca o judiciário para conseguir um auxílio-doença, né? Depois volta no judiciário porque o INSS voltou a cessar o benefício, né? E a gente tem pessoas que incrivelmente já passaram por uma ação judicial 5, 6 vezes, né? E estão tendo cessações recorrentes de benefícios. Essa questão da possibilidade do INSS cessar um benefício concedido judicialmente vai ser objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim que a gente tiver o resultado do julgamento, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, portanto acompanhe o canal para você se manter atualizado. Doutor, a aposentadoria por tempo de contribuição ainda existe depois da reforma previdenciária? Me perguntaram. Não existe mais, tá? Após a emenda constitucional 103 de 2019, deixou de existir como regra permanente no ordenamento jurídico previdenciário a aposentadoria por tempo de contribuição. No passado, se você fosse homem e tivesse 35 anos de contribuição, ou fosse mulher e tivesse 30, você poderia se aposentar por tempo de contribuição. Essa regra foi eliminada pela reforma previdenciária. O que existe hoje na reforma previdenciária que se assemelha com a aposentadoria por tempo de contribuição é a regra do pedágio de 50%, que é uma regra de transição. Não é todo mundo que vai ter direito, tá? Só aquelas pessoas que cumprirem os requisitos específicos dessa regra. Doutor, o que é uma regra de transição? Uma regra de transição é feita para aquelas pessoas que, quando a reforma foi aprovada, estavam no meio do caminho, né? Não tinham conseguido ainda a aposentadoria, mas ainda estavam trabalhando e não seria justo impor a essas pessoas um regramento novo, muito mais grave, né? Muito mais difícil de você se aposentar. E o que é que diz a regra do pedágio de 50%? Basicamente, ela aduz que você vai ter que cumprir um pedágio de 50% do período que faltava para você alcançar os 35 anos de contribuição se homem, 30 anos de contribuição se mulher, por ocasião da aprovação da reforma. Eu vou estar deixando no vídeo e também na descrição o resumo desse regramento, tá? Uma pessoa me perguntou, doutor Adelmo, qual é a diferença entre RPV e PRC, né, no âmbito da ação previdenciária? Eu venho falando aqui no canal bastante, eu converso bastante com vocês sobre o RPV, que é a requisição de pequeno valor, né, é a forma mais comum de pagamento das condenações previdenciárias. RPV é pago em 60 dias depois de sua migração para o tribunal. Ou seja, uma vez expedida a requisição, o INSS efetua o pagamento em 60 dias e você vai receber aqueles valores no banco oficial. Pode ser a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, isso aí vai depender do convênio específico de sua região. Mas o RPV significa isso, requisição de pequeno valor, significa pagamento de condenações de valor inferior a 60 salários mínimos no âmbito da Justiça Federal, né? O PRC é o precatório, pessoal. Significa precatório, por isso que é PRC. E é um procedimento mais complexo de pagamento, tá? Para aquelas condenações de valor superior a 60 salários mínimos. Eu não gosto de precatório porque demora muito para ser pago, né? Você tem que esperar a virada do ano e geralmente isso traz uma certa dor de cabeça e você tem que ficar aguardando. Você pode vender também com um grande deságio para algumas empresas que negociam precatório. Mas enfim, tirando a dúvida do nosso inscrito, essa é a diferença. PRC é precatório, RPV, requisição de pequeno valor. Doutor, meu processo foi convertido em diligência. O que é que significa isso?
me fizeram essa pergunta aqui no canal. Quando o processo é convertido em diligência, significa que o juiz encontrou alguma pendência em seu processo, né, que justificou ele não ser julgado. Vou dar um exemplo. O juiz constata que falta uma prova indispensável na sua ação. Ao invés dele julgar contra, ele converte a ação em diligência, converte o julgamento em diligência para lhe oportunizar juntar aquele documento. Tá? Tem juiz que não dá essa oportunidade, que simplesmente julga de forma contrária, né? O que eu particularmente considero um desacerto, porque isso vai gerar mais morosidade ao Poder Judiciário na medida em que aquele conflito não será solucionado, né? Então, converter em diligência significa você desviar o curso natural de um procedimento, tendo em vista a ausência de alguma formalidade legal específica, né? E aí você tem um exemplo das provas, você pode ter também alguma irregularidade documental, algum documento que está ilegível, você converte em diligência para a parte juntar um novo documento. Enfim, existem milhares de hipóteses que podem levar um processo, uma ação judicial, a ser convertida em diligência, tá? Não dá para esgotar esse assunto aqui. Doutor Adelmo, tendo em vista que os advogados cobram honorários caros, eu fui para a defensoria. Entretanto, o meu processo não anda, já tem 2 meses sem movimentação. Gente, eu não recomendo defensoria, tá? Eu acredito que essa pergunta foi postada aqui no canal, tá? Eu acredito que a defensoria retarda o andamento de sua ação previdenciária. Eu recomendo a contratação de um advogado especializado em previdência, né, para que a sua ação tenha uma tramitação adequada. Hoje em dia não é só você ajuizar uma ação na justiça. A defensoria até faz isso, mas a defensoria tem 10 mil processos e hoje em dia, se você não cobrar o juiz, se você não cobrar o cartório, seu processo não anda, tá? Então, converse com o seu advogado de confiança. Eu passo os grifos nessa palavra confiança. É muito importante que você tenha confiança no seu advogado, tá? Porque, sobretudo, você vai estar confiando a ele seus valores patrimoniais, né? Então, você tem que confiar no profissional. E faça um acerto com ele baseado no êxito do processo. Você não pode pagar, mas hoje em dia existe uma flexibilidade no direito previdenciário. A maior parte dos advogados permitem o pagamento ao final da ação, ou seja, você não tem porquê, na área previdenciária, estar na defensoria, né? Você não tem porquê, todo respeito à defensoria, mas assim, é uma instituição que atende muitas pessoas que não tem a qualidade de um serviço de advocacia particular, tá? Então, eu não recomendo a contratação da defensoria se você puder optar por um profissional, tá? De confiança. Vamos lá. Vou abrir aqui o canal para responder mais algumas perguntas para a gente fechar o vídeo de hoje, tá? Recebi uns 3 meses, aí cortaram. Aí entrei na justiça, mais e muitas humilhações, uma vergonha. Falaram aqui no canal. De fato, o INSS não respeita o segurado do INSS, né? E a gente vem lidando cada vez mais com situações de cessações indevidas de benefícios. Tá? Quem perguntou foi o Márcio. Márcio, isso é muito injusto, o que vem acontecendo. Tá? E eu lamento muito, mas é o país que a gente vive. A gente tem que lutar para melhorar o funcionamento das instituições, né? Para que o INSS ajude de fato a população e não fique apenas cessando benefícios, né? Transmitindo essa ideia de que é um inimigo do povo e não alguém que está ali para auxiliar as pessoas que estão em situação de doença, em situação de incapacidade, né? Doutor, quando o laudo não é favorável, o que acontece? Qual é o próximo passo? Por favor, me responda. Quando você tem no seu processo um laudo que não é favorável, geralmente o juiz vai oportunizar que você se manifeste sobre o laudo, e nesse momento é importantíssimo que seu advogado questione o laudo, tá? E após esse momento da manifestação, né, o seu processo tende a ser julgado improcedente, né? É muito comum que na temática previdenciária os juízes sigam o conteúdo do laudo. Portanto, se seu laudo é negativo,
é provável que sua ação seja julgada improcedente. E aqui eu já conversei no canal, o que é que acontece, doutor? Se minha ação é julgada improcedente, você vai poder sim reiniciar a sua ação, né? Por meio de novas provas, por meio de uma nova solicitação ao INSS, mas é sempre bom verificar os documentos que você possui, né? Verificar se houve agravamento da doença, porque isso pode aumentar as suas chances de êxito na ação judicial. Tá, pessoal? Gente, para não me alongar muito, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Reitero o meu convite para você conhecer meu Instagram, tá? E fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau.